57 mortos lá em Altamira, no Pará, mais uma rebelião. Eu lembrava aqui no comecinho no meu destaque, né, Zé Paulo, Rafael, Thaís Hered e ouvintes do Jornal da Bandeirantes. Gente, não é um caso isolado, hein? Nós já tivemos aqui rebeliões sérias com morte e a crueldade, né, desses bandidos ao executar os membros de facções rivais dentro dos presídios, presos decapitados, né? Eu vou poupar aqui nos detalhes o nosso ouvinte para não ficar muito sensacionalista essa notícia, mas é preciso saber a crueldade com que esses criminosos agem dentro dos nossos presídios. Para quem acha que é muito bom, que são 57 a menos aí nas ruas, eu discordo dessa afirmação justamente porque esta violência presente dentro dos presídios é a violência que nós vivemos aqui do lado de fora das cadeias. Essas facções criminosas estão controlando regiões do país. A fronteira do Paraguai aqui com o Brasil é controlada por facções criminosas. E na tríplice fronteira, Pedro, Brasil, Colômbia e Peru, se eu não estiver enganado, são mais de 160 mortos num período pequeno de tempo exatamente pelo controle do tráfico de drogas que desce pelo rio Solimões. Foi a briga entre duas facções criminosas, Comando Classe A e Comando Vermelho, que estão disputando o controle da venda de drogas na região norte. Então é o que você lembrou, essas duas facções se matam lá dentro, mas imagina a quantidade de pessoas que elas estão matando do lado de fora, porque elas não querem o controle do presídio. Elas querem um controle do que está do lado de fora do presídio. A guerra dentro do presídio é simplesmente uma consequência, infelizmente menor até, daquilo que acontece nas ruas das cidades da região norte e na região da tríplice fronteira também. A gente tem uma sonora aqui, não é, Pedro? Um trechinho de uma entrevista ali do secretário do Sistema Penitenciário, Jarbas Vasconcelos. Ele negou que as autoridades tivessem conhecimento de um massacre iminente. Peraí, o Felipe Garrafa tá aqui também, ele vai atualizar, eu acho que é a sonora do governador, né? Isso, do governador. O governador, ele gravou um vídeo ontem à noite. Ele gravou ontem à noite, o Helder Barbalho, e até chama atenção porque ele destacou que a situação dos presídios estaduais, no estado do Pará, vive uma situação precária. Vamos ouvir. Vamos prosseguir com o intuito de resgatar a nossa estrutura carcerária, que lamentavelmente ao longo do tempo hoje encontra-se em situação precária. Bom, nada também, né? Esse presídio aí, ele tem, em média, um agente penitenciário para cada 10 presos. Tem mais do que o dobro da lotação permitida. O CNJ, embora as autoridades digam que não sabiam, que, veja bem, o secretário aqui que eu ia chamar, o Jarbas Vasconcelos, que foi uma invasão de uma ala para outra, impossível de ser contida. O Conselho Nacional de Justiça já tinha feito uma inspeção nesse presídio e já tinha, toda vez é mais ou menos o mesmo enredo, né? Olha, é superlotação, tinha facção criminosa separada, já tinha indício de que eles poderiam se pegar em algum momento, tem na região um histórico de mortes, de confrontos entre as facções criminosas e, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde acontece. Agora, Rafael, cadê o ministro da Justiça? Né? Onde que ele tá? Ele tá passeando de novo, tá de férias de novo. Porque numa situação dessa, o ministro da Justiça tem que pegar o helicóptero, o avião, e tem que ir pra lá na hora. Não adianta ficar mandando notinha de Brasília do gabinete, né? Como diz aquele nosso amigo, aqui na Casa da Moeda para receber nota, né, Felipe? Então, o ministro Sérgio Moro precisa se mostrar mais ativo. Ele foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, aplaudido pela população, para acabar com esse tipo de violência. Crime do colarinho branco, a Polícia Federal tá cuidando, né? É fácil você denunciar aí meia dúzia de empresários, de políticos, isso aí é fácil denunciar. Faz de gabinete, coloca na cadeia, não tem risco nenhum, eles vêm aqui, entram aqui, saem, não tem problema nenhum, você toma cuidado com a carteira, só tá tudo certo. Agora esse bandido aqui te mata, esse bandido aqui assalta a sua família, quando você tá parado no farol aí, né? Esse bandido aqui, que tá dentro dessa cadeia aqui, tá disputando o tráfico de drogas, né? Que está prejudicando a população brasileira, tá traficando armas, né? E o Felipe fez também um levantamento interessante sobre esse pacote anticrime, né, que ainda é usado por muitos como a solução para acabar com o problema da criminalidade no país. O que diz sobre esse assunto? Já foi enviado ao Congresso Nacional, inclusive pelo Ministério da Justiça, ou seja, sob o comando do ministro Sérgio Moro, e ele fala sobre a situação dos presídios. O pacote fala apenas de penitenciárias federais. De acordo com o inciso 1º, artigos 1, 2 e 3, o preso deve ser obrigatoriamente ficar em uma cela individual. Visitas poderão acontecer
desde que agendadas e 2 pessoas por vez, monitoradas em áudio e vídeo. Banho de sol apenas 2 horas por dia. Segundo o inciso 3º, o monitoramento deve acontecer em todo o presídio, inclusive no parlatório. O parlatório é aquela área ali onde fica separado por um vidro, tem um interfone, tem que conversar com quem for fazer a visita, salvo a exceção do advogado, que não precisa ser gravado, e o preso não pode ser filmado dentro da cela. O período que o preso pode ficar em uma penitenciária federal é de 3 anos, renováveis por mais 3 anos. O que o Pedro falou sobre o ministro Sérgio Moro, ele esteve na cidade de Lisboa, em Portugal, durante o massacre em maio, que foi em Manaus, em 4 unidades. Lá, exato. Né? Foram 4 unidades de Manaus, total 55 pessoas foram mortas, e no caso do Pará, o confronto envolveu detentos do Comando Vermelho e do Comando Classe A, que atua com o braço do PCC na região norte do país. Bom, tem um especialista americano que está aqui no Brasil, ele se chama Benjamin Lessing, professor da Universidade de Chicago. Ele já escreveu livros sobre a guerra contra as drogas e tal, e ele tem um diagnóstico do porquê os presídios brasileiros sempre registram esse tipo de ocorrência, esses massacres. Ele acha que é por causa das políticas de encarceramento em massa. Ora, se não fosse o encarceramento em massa, eles estariam se organizando e se matando fora dos presídios. É um encarceramento indevido, né? O que não pode acontecer, não é, Zé Paulo? É uma facção criminosa mandar no presídio. Pouco importa quantos ali, naquele presídio, há um encarceramento em massa, o que não quer dizer que tenha muita gente presa no estado do Pará. O que você precisa de mais vaga no sistema penitenciário. É isso que o governo federal e o governo do Pará têm de oferecer. É mais espaço, é mais vaga no sistema penitenciário, porque tem muita gente para ser presa aqui do lado de fora. Esse é o ponto, né? O que não pode acontecer é permitir que facções criminosas cheguem ao nível de mandarem dentro de um presídio, de se sentirem seguras o suficiente para invadir uma ala da outra, cortar a cabeça dos adversários, tocar fogo e deixar todo mundo morrer intoxicado lá dentro. E a gente não está falando de um episódio específico. Olha, em janeiro de 17, em Manaus, 67 mortos, em Boa Vista, Roraima, 33, em Nísia Floresta, Rio Grande do Norte, 26 mortos. Depois, em janeiro de 18, Aparecida de Goiânia, 9 mortos. Em abril de 18, Santa Isabel do Pará, 22 mortos. Em Altamira, setembro de 18, 7 mortos. Em Araguaína, Tocantins, 10 mortos em outubro de 18. Em maio deste ano aqui, Manaus, 55 mortos. E agora, 57 em Altamira. É o maior número desde que aconteceu o chamado massacre do Carandiru, com 111 mortos no dia 2 de outubro de 1992. Hoje, por sinal, o nosso Centro de Documentação e Memória tem um arquivo invejável, né? O Milton Parron separou, até em função dessas mortes no presídio de Altamira, no Pará, uma rebelião que houve na penitenciária do estado de São Paulo. Não é comum se ouvir falar em rebelião na penitenciária. Aconteceu, sabe quando? 1987, há 32 anos, com 31 mortos. Muitos já tinham até se esquecido dessa ocorrência, que foi, né, lógico, largamente superada pela ocorrência na casa de detenção em 1992. Então, esse número no Pará, 57, é o segundo maior da história dos presídios brasileiros. No Rio Grande do Sul, tem preso, ao invés de ficar em delegacia, o que já é um erro, né? Ficar na delegacia, porque você tem de liberar a Polícia Civil para investigar crime, não virar babá de preso. Mas tem detento, preso, amarrado à viatura. O cara fica algemado na viatura, porque não tem vaga nem no sistema prisional e nem na delegacia. Então o sujeito às vezes fica preso no camburão, olha só que loucura, no camburão ou algemado à porta da viatura lá, esperando abrir alguma vaga na delegacia. Tá tudo errado, né? E o Pedro lembrou bem, o ministro Sérgio Moro precisa dar uma palavra definitiva a respeito desse assunto, né?